Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre análise de malware, né? E o que você precisa saber para começar. Vai ser uma palestra bem introdutória, né? Para a gente realmente molhar nosso pé aí nesse tópico que é bem vasto, né? Vou começar falando um pouquinho sobre mim, tá? Um pouquinho do meu background. Meu nome é Natália Soares, né? Vocês podem me chamar de Nath. Eu tenho um mestrado em ciência da computação aqui pela Louisiana State University. Hoje eu moro nos Estados Unidos, no estado da Louisiana. Trabalho como Cybercrime Analyst para a polícia aqui do estado, fazendo bastante Memory Forensics, análise de malware. Trabalho com muito caso também de quando tem um e-mail comprometido. Eu trabalho com segurança tem aí mais ou menos uns 7 anos, né? Passei por algumas empresas e alguns times no Brasil, que foram experiências maravilhosas, conheci muita gente legal. Então, esse é um pouquinho aí sobre mim, pra vocês saberem, né, quem está falando com vocês aí hoje. Vamos começar, né? O que que é um malware, tá? O malware, ele nada mais é do que um software, né, criado com o intuito de causar danos, tá? Então, assim, os danos podem ser ao seu sistema, os danos podem ser roubar os seus dados, pode ser única e puramente para estar ali olhando o que você está fazendo, né? Então, assim, tem vários tipos de malware e eles fazem diversas coisas diferentes, né? Então, a gente tem aí, né, os vírus, os ransomwares, spywares, né? Hoje, quando a gente fala de malware, quando a gente vem, quando assim, o que mais é falado de malware hoje são o que a gente chama de ransomware, né? Que é aquele caso famoso onde a gente tem uma empresa que ela é infectada, ela é atacada, tem seus dados criptografados, né? O ator malicioso ele se infiltra, ele criptografa os dados, né? E ele pede uma recompensa para descriptografar esses dados, né? E fala, ó, só a gente tem essa chave aqui, só a gente consegue descriptografar seus dados. Se você não me pagar um valor X que eu estou te pedindo, eu vou deixar os seus dados criptografados, você vai perder todos esses dados e eu vou vazar os seus dados na internet. E aí eles usam grupos de Telegram para vender ou vazar esses dados, né? Eles podem colocar também na dark web, vai depender muito, né, do grupo que está fazendo aquele ataque de ransomware, né? É, Por que que a gente tem que analisar? Qual que é a importância da gente analisar um malware? A verdade é que a gente só consegue se proteger de coisas que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não vai saber como se proteger, certo? E isso não é diferente quando a gente está no ambiente de cybersecurity, né? Então, assim, quando a gente fala de malware, a análise ela vai nos ajudar a entender é, qual que é o modus operandi do malware, identificar as características daquele malware, né? E também criar coisas para nos proteger daquele malware, né? Criar regras de firewall, criar regras dentro dos nossos antivírus, para poder ajudar a gente a evitar que aquele malware se instale. A gente vai continuar sendo atacado, mas a gente consegue evitar que ele se instale no nosso sistema, né? Mas o que raios é análise de malware? Tá? É literalmente você estudar aquele programa malicioso para entender o seu funcionamento, para entender suas intenções e para tentar neutralizar aquela ameaça, né? Qual que é o nosso objetivo principal numa análise de malware? É identificar, primeiro, como aquele malware é veiculado, como que ele chegou até mim. Foi um ataque? Alguém tentou atacar meu IP aqui, por exemplo, e aí conseguiu dados meus? Conseguiu acesso ao meu login, a minha senha? Foi um phishing? Alguém me mandou um e-mail, eu cliquei naquele e-mail em coisa que eu não deveria, eu baixei alguma coisa que eu não deveria? Eu fiz um download de algum software comprometido e fui infectado? Né? Então, tem vários meios que ele pode chegar até você, né? E depois também entender como que ele funciona, né? Ou seja, o que ele tem no código dele, quais os alvos dele dentro do sistema, o que que ele acessa uma vez que ele está dentro do seu computador, quais são as permissões que ele é capaz de adquirir quando ele está lá, quais são os arquivos que ele vai ter como alvo, né? E entre outras questões também. Parte do objetivo também é identificar se o malware ele pode ser removido, se ele pode ser neutralizado, ou se eu vou ter que reinstalar todo o meu sistema do zero, né? Porque, assim, cada tipo de malware, cada tipo de código, ele pode comprometer ou corromper o seu sistema, o seu computador, em diferentes níveis, né? A gente tem malware que, uma vez que compromete, não tem volta, você tem que apagar tudo e começar tudo do zero. A gente tem malware que você vai apagar ele, quando você reiniciar o seu computador, ele vai voltar e vai rodar de novo, porque ele
ficou grudado no seu boot, então ele vai voltar quando você reiniciar, né? E a gente tem malware que se você só apagar aquele programa comprometido, acabou, tá tudo certo, tá? Mais importante, não é um bicho de sete cabeças. Vocês estudando, se atualizando, pegando casos que já foram estudados, dando uma olhada, é super possível de começar. Super possível, galera, né? E aí agora a gente vai entrar um pouquinho mais na análise em si, né? A gente tem dois tipos de análise de malware, tá? A gente tem análise estática e a gente tem análise dinâmica, tá? Na análise estática, a gente vai analisar o código-fonte do malware, tá? Então, a gente vai utilizar ferramentas que a gente chama de decompiladores, que vão nos auxiliar a encontrar padrões e nos mostrar os gatilhos dentro daquele código, para a gente entender a movimentação que aquele programa está fazendo, tá? Então, basicamente, você vai abrir dentro daquele decompilador o seu código-fonte e você vai olhar linha por linha, entendendo quais são as chamadas que ele está fazendo, entendendo quais são os pulos que ele está dando dentro do código, quais são os tipos de arquivo que ele está acessando, quais são os tipos de offset que ele está atacando, né? Então, você vai olhar linha por linha e entender o que ele está fazendo e quais são as chamadas que ele está fazendo dentro daquele código, quais arquivos ele está acessando, e você vai documentar isso tudo para você ter aquilo explicadinho, né? E na análise dinâmica, o que a gente faz é a gente roda aquele programa infectado. Então, quando a gente roda aquele programa infectado, a gente analisa qual o comportamento que ele está tendo enquanto a execução está rolando, né? Então, o que está acontecendo naquele sistema? Tá, ele está abrindo alguma pop-up? Ele está abrindo, sei lá, um File Explorer para gente? Ele está tentando abrir uma conexão com algum outro servidor? E aí, para isso, a gente pode usar ferramentas como, né, os analisadores de pacotes, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, para entender qual tipo de comunicação ele está fazendo. Mas uma coisa muito importante nesse tipo de análise é a gente ter um ambiente isolado para realizar esse tipo de análise, porque, afinal, a gente está executando um código malicioso que pode danificar o nosso sistema, né? Então, esse é o ponto principal quando a gente começa a fazer uma análise dinâmica, tá? Quais as ferramentas a gente tem hoje, né, para fazer análise? Eu trouxe aqui umas ferramentas que eu gosto de usar, tá? São ferramentas que eu uso no meu dia a dia, que eu acho que são fáceis e são bem interessantes. A maioria delas está disponível open source. Acho que a única que não está aqui é o AIDA, que não é open source, ela é paga, mas você consegue fazer com outros tipos de ferramentas que são gratuitas, tá? Primeiro, para análise estática, são os decompiladores, como eu já tinha falado antes, né? Que são as ferramentas que basicamente vão desmontar o código para você, tá? E ele vai permitir que você entenda, que você consiga ler a linguagem de máquina. Tá? O que é a linguagem de máquina? Ela é chamada de assembly, é uma linguagem de programação bem antiga, né? Que conversa com o hardware do computador. Basicamente isso, colocando assim nas palavras, né? Os principais que eu uso hoje, né, são o IDA Pro e o Guidewire. O IDA Pro, ele é pago, tá? Então, assim, ele é maravilhoso. Ele tem muitas features dentro dele que você pode utilizar para analisar o malware. Então, tipo, ele é realmente muito bom. Mas ele é pago. E eu sei, né, quando a gente está começando a estudar alguma coisa, a gente está no começo da carreira, é um pouco mais complicado a gente pagar, porque é meio caro. Mas a gente também tem o Guidewire. O Guidewire ele foi desenvolvido pelo National Security Agency dos Estados Unidos, tá? E ele é completamente open source. Você vai entrar lá no GitHub deles, vai no README, começa a olhar, baixa, começa a mexer nele, vê vídeo no YouTube de como é que você faz as coisas nele, como é que você analisa os arquivos. É bem interessante, é bem completinho, então vale super a pena, tá? Para análise dinâmica, a gente tem as sandbox, né, que eu gosto muito de usar o AnyRun, é online, você entra lá, você usa, não é difícil. E você também pode usar as máquinas virtuais, você pode fazer uma máquina virtual aí no seu computador, usar um VirtualBox ou um VMware, né, colocar aí uma máquina de Linux ou Windows, dependendo do que você quiser analisar, né? E aí você isola essa máquina e aí você começa a trabalhar com a sua análise dinâmica ali, tá?
E, ao mesmo tempo, quando a gente faz análise dinâmica, a gente quer, de fato, ver o que está acontecendo por trás dos panos. E aí que entra os analisadores de pacote, tá? Que a gente tem o Wireshark, que é muito conhecido, e tem o meu queridinho, que é o Zik, que é também um analisador de pacote, mas ele é um pouquinho mais completo, ele tem algumas opções de código dentro deles para você entender o que, por exemplo, tem uma comunicação IP com código 1002, estou inventando aqui da minha cabeça, tá? Então, o que o código 1002 significa para o Zik? Significa que aquela conexão foi bem sucedida? Significa que ela não foi bem sucedida? Significa que aquela conexão abriu uma outra conexão? Então, tipo, eu sei que o Wireshark também tem isso, mas eu gosto muito de usar o Zik. Então, estou aqui trazendo uma ferramenta que, até onde eu estou ciente, não é tão difundida assim, tá? E aí, você cria o seu ambiente controlado, né? Ou com a sua sandbox, ou com a sua VM. Você coloca o seu analisador de pacote, roda o código e começa a olhar o que ele está fazendo. E vai documentando tudo para no final você saber, né? Você conseguir criar uma linha do tempo do que aquele malware fez. Porque aí você consegue depois, ou se você quiser fazer a parte de defesa, você consegue estudar e fazer a parte de defesa, ou você pode passar aí para o seu Blue Team, para o seu time de resposta a incidente, e pedir para eles ajudarem, né, nessa questão. Falar, olha, achei esse malware aqui, estou precisando aqui de ajuda, né? Mas quando a gente está analisando alguma coisa, a gente precisa entender como que essa coisa funciona, tá? Então, bem assim, em linhas gerais. Quando o malware é criado, né? Foi lá, o ator malicioso foi lá e criou o malware, infectou para, né, botar para rodar. Primeira coisa é a infecção. Como que esse programa vai infectar um sistema? E aí os métodos mais comuns, como eu já comecei, né, são os phishing, download suspeito. Então, sabe quando você recebe aquele e-mail falando assim que você tem uma tia milionária que você nunca ouviu falar na sua vida, que faleceu e te deixou uma grana alta. E tudo que você precisa fazer ou é baixar aquele PDF que está ali no e-mail para você poder preencher um formulário para eles te mandarem o dinheiro, ou você tem que clicar em algum link ali, grande chance de você ser infectado com alguma coisa. E aí, essa alguma coisa que vai vir, a gente não sabe o que que é, a gente não sabe se vai roubar seus dados, se vai ficar ali só espiando, esperando talvez você fazer um acesso de banco, por exemplo, no seu computador para pegar seu dado, ou você vai criptografar tudo e pedir para você pagar alguma recompensa, a gente, né? Vários casos aí que podem acontecer. Ou então, pô, vamos supor aqui, adoro jogar, lançou aquele jogo top que eu tô querendo jogar tem um tempão, mas pô, tá caro, né? Tá muito caro, não tem dinheiro. Poxa, esse site aqui tem o jogo aqui por metade do preço, acho que vou fazer o download aqui, né? E jogar. E aí, junto com aquele jogo, sei bem o jogo, mas junto com aquele jogo vem também um programa malicioso para poder estar ali olhando o que você está fazendo, roubando seus dados e afins. Então, geralmente, né, a infecção acontece dessas duas formas, tá? A segunda etapa do malware é a execução. Ele entrou no seu computador. E aí? Entrou. O que que a gente faz? Né? O que que ele faz agora? Né? Ele vai começar a rodar dentro do sistema. E ele pode rodar de formas diferentes. Ele pode ser assim, uma vez que você clicou nele, ele já ter um mecanismo para rodar automaticamente. Ele pode depender que você clique no executável dele para rodar. Então, vamos supor que você baixou um programa que você tem que rodar um executável, né? Você tem que instalar lá o seu jogo. No momento que você clicar em instalar, aí o malware vai começar a rodar, tá? E ele também pode ser um malware que vai rodar e vai ficar agarrado no seu boot de sistema. Então, todas as vezes que você ligar o seu computador, ele vai rodar, né? Então, são vários tipos de execuções diferentes, né? E a gente parte para a terceira etapa, que é a comunicação. O que que é essa comunicação? É justamente quando a gente usa o analisador de pacote para olhar essa comunicação, tá? É, a gente vai tentar entender se o malware se conecta com o que a gente chama de servidores C2 ou Command and Control, né? Que nada mais é que é um outro computador, né? Que vai estar mandando controle de instruções para aquele código para ele fazer dentro do seu computador. Então vai ser alguém que está controlando aquele malware, recebendo informações e mandando instruções de volta, tá? Na quarta etapa, a gente tem a persistência, porque uma das etapas importantes não adianta você só entrar no computador, entrou e aí, o que que eu faço? Não, você tem que continuar ali
até você atingir o seu objetivo, né? É, então, ele vai tentar se manter no sistema, ele vai tentar fazer cópias, ele vai tentar se replicar, ele vai tentar alterar configurações para se esconder dentro do seu sistema e você não conseguir retirar ele, tá? E por último, mas não menos importante, né? A gente tem a exfiltração de dados, que é, opa, entrei, persisti, comuniquei, fiz tudo que eu queria, agora eu vou roubar esses dados aqui todos e vou enviar para onde quer que seja. Tem casos que, às vezes, eles têm uma exfiltração para o Telegram, por exemplo, alguma coisa na cloud, eles enviam esses dados e eles têm aqueles dados em mão. E aí depois, por exemplo, no caso do ransomware, eles podem, tem os dados já, criptografo agora o que está no computador, e eu consigo lá pedir a minha recompensa, né? É, então, essa é assim, mais ou menos, em linhas gerais, como funciona a maior parte, né, dos malwares. Mas e aí? Como que eu começo a analisar o malware, tá? Primeiro de tudo, configure um ambiente seguro. Seja uma sandbox, seja uma máquina virtual, você tem que ter certeza que aquele ambiente está isolado do seu sistema principal. Por quê? Porque você não quer ser infectado, você não quer ter nenhum tipo de problema, tá? Aprenda o básico de programação e de sistemas operacionais, tá? Os malwares, eles vêm escritos em diversas linguagens de programação diferentes. Eles podem vir em C, eles podem vir em Rust, eles podem vir em Go, diversas linguagens de programação diferentes. Então, se você sabe o básico de programação, se você consegue entender o que são chamadas, o que são ifs, o que são loops, essas coisas que a gente tem dentro da linguagem de programação, o básico do básico, você já vai ter uma ideia melhor quando você olhar o código-fonte e conseguir ver o que aquele malware está fazendo, tá? Então, e também o malware ele vai se comportar de maneiras diferentes com sistemas operacionais diferentes. Então, é importante você também saber um pouquinho de como que funciona um Windows, um pouquinho de como que funciona um Linux, um iOS. Apesar de iOS ser um pouco mais complicado, mais difícil você ter malware para iOS, que não é um sistema um pouco mais, né, menos utilizado, então mais caro, então mais difícil, né? É importante, pratique. Pratique com amostras simples, né? Use sites como o VirusTotal ou o MalwareBazaar, por exemplo, onde você pode obter amostras de código-fonte ou até mesmo amostras de arquivos infectados. E você começa a fuscar. Tem lá o seu ambiente lá preparado para isso, você joga a sua amostra ali e vai, né? E vai começando aí a olhar tudo. E uma coisa muito importante também é você procurar por casos conhecidos, né? Vai lá, por exemplo, como que eu escolho o malware? Vou lá no Google, pesquisa, quais são os principais malwares que a gente teve em 2024. E aí ele me dá uma lista. E aí eu vou lá e falo assim, pô, esse malware aqui, nessa lista, ele rouba informação do Facebook. Então eu vou, quero olhar ele, quero ver o que ele está fazendo. Aí você vai lá, achou sua, né, sua amostra, achou o seu código-fonte, você procura pessoas que já tenham feito análise daquele malware e que tenham lançado artigos. Né? A NRAM, por exemplo, eles possuem várias análises. Se você for no blog deles, você vai ter várias análises completas. E aí o que é legal, você olhar o seu código-fonte ou a sua análise dinâmica, anotar quais são as suas percepções sobre aquilo e depois comparar. Ou então, não está entendendo alguma coisa, vai lá no artigo do cara, vê o que ele falou sobre aquilo. Ou então compara, pô, eu acho que ele está fazendo isso. Aí você vai olhar lá, você vai conseguir ter uma ideia se você está indo pelo caminho certo, se você está indo pelo caminho errado. Se você estiver indo pelo caminho errado, você vai conseguir entender qual é o caminho certo, porque alguém já fez, né? E aí depois, quando, pô, tô assim, sabendo tudo, tô acertando tudo, começa a fazer os seus e aí só o céu é o limite, né, galera? Lançar aí suas próprias análises, né? E, pô, show de bola, muito maneiro. E eu trouxe aqui uma análise que eu fiz, eu trouxe uma análise bem rápida, né, e simples para a gente dar uma olhada, para pelo menos a gente entender um pouco do como que funciona a análise estática, tá? Essa análise aqui eu fiz durante meu mestrado, terminei meu mestrado vai fazer 2 anos, então durante meu mestrado eu fiz essa análise de um malware chamado Ducktail, tá? O Ducktail, ele é um malware que ele foi descoberto em 2021 e que ele é o que a gente chama de infostealer, ou seja, ele não criptografa nada, ele não causa nenhum dano, mas ele rouba a informação,
para ele poder usar essa informação depois, tá? Então, como que é o ciclo de vida do DuckTale, tá? Ele começa com um ator malicioso fazendo uma busca de OSINT, né? Uma busca aí de open source nos targets dele, né? Quais são os alvos? Então, ele vai lá no LinkedIn. O DuckTale é um malware para companhias e que foca no Facebook, informações do Facebook de companhias, tá? Então, o que ele vai fazer? Lá no LinkedIn, vai botar aí uma companhia Ponyu. Vamos lá, tô lá no banco Ponyu e aí ele está procurando pessoas que trabalhem para o Ponyu. Ele achou aqui uma galera da área de marketing. Então ele pensa, pô, a área de marketing muito provavelmente tem acesso ao Facebook administrativo da empresa, ou o LinkedIn administrativo, ou qualquer rede social administrativa. Nesse caso, vamos focar no Facebook, que é o principal ponto do DuckTale, tá? Ele vai lá e descobre o e-mail corporativo daquela pessoa, por meio, né, de open source, e manda um e-mail para ele, falando, essa aqui é a nossa nova plataforma, e a gente precisa que você instale e baixe para fazer, sei lá, X planilhas. E aí a pessoa vai lá e baixa. E aquele arquivo vem com o DuckTale nele. E uma vez que a pessoa roda aquele arquivo, ela abre aquele arquivo dentro do sistema dela, o DuckTale, o que que ele faz? Ele começa a fazer um scanner dos browsers que a pessoa usa naquele computador, porque ela quer o quê? Ele quer o quê? Ele quer os cookies daquele browser, para ele conseguir informações relevantes que façam com que ele tenha acesso ao Facebook daquela empresa. E aí, dentro do Facebook daquela empresa, ele vai e rouba as informações. Ele vai ter informações de cartão de crédito, pagamento da conta administrativa, ele vai ter informações de clientes, ele vai ter também como causar um dano à marca, se ele quiser, porque ele tem acesso ao Facebook, ele pode postar em nome daquela empresa. Então, depois que ele está ali dentro, o que que ele faz? Ele pega todo aquele dado que ele conseguiu, todos aqueles cookies, todas aquelas informações de senha, login, token, e faz a exfiltração do dado pelo Telegram. Ele manda para o Telegram e aí o ator malicioso vai lá, pega aquilo tudo e utiliza depois, tá? Então esse é o ciclo de vida do malware, desse malware em específico. Aqui eu trouxe uma parte da minha análise do DuckTale, né, em código, tá? A primeira foto, ela é a lógica que o DuckTale utiliza para roubar a informação, tá? Então você pode ver que a gente tem aqui uma linha chamada Telegram Handler, tá? O que que é isso aqui? É a exfiltração de dados para o Telegram, tá? A segunda foto é a comunicação com os endpoints do Facebook. Você vê, ele vai fazer uma comunicação, ele vai pegar o token do user, né, com a graph.facebook, que é a API do Facebook, tá? E a terceira foto, ela está aqui mostrando como que ele guarda os cookies, tá? Então você pode ver aqui que ele faz um scan dos browsers, né? Então ele vai aqui, nesse caso, ele está fazendo um scan do Firefox. Então, se a pessoa usar o Firefox, ele vai lá no Firefox, vai escanear e vai pegar aqueles dados, né? Vai pegar aquelas informações de cookies. Dentro do código, você também vê que ele busca pelo Edge e que ele busca pelo Chrome, que são os browsers mais utilizados, né? E ele vai fazer a filtração desses cookies para o Telegram. Então, aqui é um pedacinho bem pequeno de como que a gente pode começar a olhar um código, de como que a gente entende qual é o ciclo de vida, né, de um malware, tá, galera? Bom, acabou que a gente está já aí no final da apresentação, uma apresentação bem rapidinha, né, para a gente entender como que funciona tudo. E eu queria deixar aqui algumas bandeiras vermelhas, né? Algumas red flags aí. Nunca, nunca, nunca execute um malware em seu computador pessoal. Não faça isso. Lembra, eu preciso de um ambiente virtual isolado, eu preciso de uma sandbox isolada. Para você não ter nenhum problema com o seu sistema, você não ter nenhum problema com o seu computador, você não danificar nada, não ter sua informação vazada, nada desse tipo. Tenha sempre backup dos seus dados. Se você, por acaso, fizer qualquer coisa que venha a corromper o seu sistema, você tem backup daqueles dados, num lugar seguro, né? E também, importante, estude e conheça as leis sobre o uso de malware e hacking ético. Por quê? Porque a internet não é terra de ninguém, tá, galera? Pode sim dar muito problema. Então, se você
não conhecer as leis, corre o risco de você aí como desavisado, né? Fazer alguma coisa que você não deveria estar fazendo. Então, assim, vai tentar fazer rodar algum malware no computador de alguém, por exemplo, tem que ter permissão. Vai fazer uma análise para alguma empresa, tem que ter permissão, né? Então, fiquem bem atentos, tá? Eu vou agora abrir para perguntas. Muito obrigada a todo mundo, tá? Que esteve aqui comigo hoje. Anne, eu estou vendo aqui, né? Então, forma específica de preparar a sandbox vai depender de qual sandbox você vai usar, tá? Eu indico a NRun, porque é uma sandbox fácil, online. Você vai entrar lá e você vai seguir o passo a passo deles, tá? Então, é o que eu costumo indicar, tá? Eu vou digitar aqui no chat como que se escreve para vocês procurarem aí depois, tá? É isso. Mais alguém tem alguma pergunta para mim? Já viu o caso de algum malware que detecta que está dentro de um sandbox quando passar para prod ele ataca? Ainda não vi um caso desse. Isso não quer dizer que não tenha, tá? Mas eu ainda não vi nenhum código que seja preparado para entender que é uma sandbox, tá? Quer que eu mostre como eu encontro os códigos? Tá, peraí, deixa eu vir aqui. Vou ver como é que eu faço para compartilhar aqui essa tela com vocês. Vocês conseguem confirmar para mim que vocês estão vendo a tela do Google? Sim, não? Ok, beleza. Então, eu gosto muito de usar o Malware Bazar, tá? Então, é esse site aqui, bazar.abuse.ch, tá? Você vem na database deles. Ah, adoro fazer isso aqui, gente, tão legal. E aí aqui você já começa a olhar, tá vendo? Eles têm vários, 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 vários. Eles têm keyloggers, eles têm executáveis, eles têm vários tipos de arquivos diferentes. Então aqui, se você começa a pesquisar, tem um tempinho que eu não venho aqui, então não vou lembrar se ele tem que usar a tag, tá? Ele tem um jeito específico de você pesquisar. E aí ele vem para você aqui, ó, com as tags do DuckTale, por exemplo, que é aquele malware que eu mostrei. Então você pode chegar aqui e baixar gratuitamente. Aí você baixa, você vai usar, esse aqui é o source code, tá? Então você vai usar um decompiler, né, o decompilador, e jogar seu source code lá, começar a sua análise, tá? Envio o link, peraí. Aí, tá aí o link para vocês. É gratuito, tem bastante coisa legal, tem muito, muito, muito arquivo. Então, eu aconselho, antes de você procurar aqui, você ir no ChatGPT ou você ir no Google, procurar qual tipo de malware você quer, nome dos malwares, né? E aí você vem aqui e procura especificamente por aquele, porque senão é muita coisa, você vai acabar não escolhendo nenhum, entendeu? Nada. E aí, galera? Existe algum repositório com informações públicas desse decompiler? Ah, então, Eduardo, eu não sei se eu entendi direito sua pergunta, mas a gente tem o GitHub do Ghidra, né, que tem as informações. Então, você pode vir aqui, ó, no Ghidra, que é o GitHub do National Security Agency, que foi quem criou, tá? E aí ele tem como você baixar. Ele te mostra, né, como é que você usa o Ghidra. Ele vai te ensinar como você baixa, o que que você precisa para baixar ele,
né? Mas eu não acho que aqui é a informação like, mais completa para você aprender como usar o Guidewire. Eu acho que aqui você consegue entender como baixar, entender quais são os pré-requisitos, mas não como usar. E aí, como usar, tem que dar uma pesquisada no Google, então ir fuxicando mesmo. Eu sou muito daquela que abre o programa e começa a fuxicar tudo até entender. Não... Mas tem gente que prefere, né, olhar um vídeo para entender como faz, ou ver algum artigo de alguém usando. Então, aí vai depender muito de como que é o seu processo de aprendizagem, tá? O AIDA, eu acho que ele também tem uma versão grátis, mas eu não tenho certeza. Então, o AIDA também tem uma versão grátis. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu gosto muito do AIDA, tá? Do AIDA. Então, assim, vocês podem. Existem outros decompiladores também, tá, galera? Existem decompiladores específicos para tipos de linguagens específicas também. Então, aí vai depender muito do que você, é, do que você gosta e do que você está analisando. Ah, documentação dos códigos dos malwares. Então, tem. Só que aí você tem que pesquisar pelo malware específico, entendeu? Tipo assim, você vai achar artigos científicos tipo o meu, se você procurar meu nome e DuckTale, você vai achar um artigo científico que eu fiz, eu acredito, deixa eu ver se... Na verdade, eu acho que você não acha o artigo porque ele não foi publicado. Você acha... o artigo você não vai achar porque eu acho que eu não publiquei. Eu publiquei só um paper a respeito dele. Mas se você entrar aqui, por exemplo, vai aparecer meu LinkedIn com o meu pôster, foi a minha apresentação, né, dele. Mas você pode pesquisar, por exemplo, DuckTale Análise, né? E aí você tem várias pessoas que analisaram esse dado. Por exemplo, a With Security foi a empresa que fez a primeira análise desse dado, tá? Então você entra aqui, eles têm, e você pode baixar o PDF deles, né? E aí vai ter toda a informação, toda a análise deles passo a passo. Eu vou deixar aqui no site deixar aqui no chat esse link, porque aí vocês podem dar uma olhadinha também e entender como é que é, né, o processo de análise também. Então é bem, bem interessante. E você pode procurar assim para qualquer outro tipo de malware e ver se tem. Geralmente tem, tá?